o nosso Deus. Boa noite, irmãos. Graça do Senhor seja sobre todos vocês. Um dia de alegria, um dia de gratidão, um dia que nós reconhecemos a bondade de Deus, cuidar de Deus sobre as nossas vidas, em especial sobre a vida da nossa irmã, a dona Zilda. Quero deixar um texto muito conhecido, a história muito conhecida, mas com alguns ensinamentos importantes para nós. João capítulo 11, abra sua Bíblia, portanto, em João capítulo 11. Nós vamos ler o texto e alguns princípios, algumas lições que nós podemos extrair desse texto de João capítulo de número 11. João capítulo 11. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou nos dias do lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia, e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará a salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que estivesse falando do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá eu não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele? Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Maria e Marta para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estiveres aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também eu sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus o concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, a sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. Vendo Jesus a chorar,
vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas algumas objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, e cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim eu falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés, as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o, deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Até aí. Senhor Deus, nosso Pai, que história fantástica, maravilhosa. Um milagre aconteceu. O Senhor interveio na história, no tempo, ó Deus, e agora nos ensine, ó Deus, dentro desse texto, alguns princípios. Traz a nossa mente iluminada pelo Teu Santo Espírito, as verdades que provoquem mudanças e uma fé genuína no nosso coração. Ó Deus, e nós somos gratos porque o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje e o mesmo Deus que o será para todo sempre. Nós cremos nisso. Ajuda-nos, ó Pai, a tornar isso prático, vivo, dilatado, ampliado na nossa consciência e no nosso dia a dia. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. O texto aqui é um texto lindíssimo, não é verdade? Um texto muito rico, uma história que acontece aqui. Mas eu quero dizer que essa história de João capítulo 11 é uma história que se repete no tempo, diuturnamente. Isso está acontecendo porque nós cremos que o nosso Deus é um Deus que não parou de intervir e de cuidar daqueles que são seus. Deus continua intervindo no tempo e na história. E aqui nós temos, se pudéssemos identificar aqui, algumas características. Quando a Bíblia fala aqui que Lázaro é aquele a quem Jesus amava, eu penso em Lázaro em uma pessoa fácil. O que é uma pessoa fácil? Uma pessoa que não coloca obstáculo para relacionamentos, que não vê impedimentos, que está sempre solícito, ensinável. Alguém que quer ser amigo, alguém que quer aprender, alguém que quer crescer. Penso em Lázaro, alguém assim, embora a Bíblia detalhe muito pouco do que aconteceu, ou quem era Lázaro. Apenas que ele era irmão, que Jesus amava e que ele havia passado pela morte. Poucas referências nós temos acerca de Lázaro, mas isso nos faz pensar, de acordo com a descrição do texto, irmãos, que Lázaro é uma pessoa fácil. Aí eu pergunto: você é uma pessoa fácil? Você é uma pessoa de fácil acesso, amiga, sincera? Você é uma pessoa fácil ou você é uma pessoa difícil? Aí o texto também me faz pensar, aí sim a gente tem alguns detalhes aqui, das irmãs de Lázaro, né? As irmãs de Lázaro, e a gente tem aqui a descrição de Marta. Parece que a Marta é agitada, parece que a Marta é inquieta, mas também parece que a Marta é proativa, aquela pessoa que vê alguma dificuldade, alguma necessidade, ela pensa rápido, age rápido e resolve o problema.
Marta é essa pessoa, irmãos, que é ansiosa, é inquieta, não para. É aquela pessoa assim que está ligada no 220. Você é uma pessoa que está ligada no 220, conhece gente assim? Que parece que está o tempo todo agitada, ligada no 220. Aí também a gente tem agora a figura de Maria. Maria parece que é aquela irmã assim, né, que quem está olhando de fora, nossa, parece que ela é preguiçosa, né? Só fica pensando, contemplativa, né? Só fica pensando. Ela é calma, ela é serena, ela é tranquila. Maria traz essa característica, ela é mais reflexiva, é mais devagar, é mais lenta. Mas, irmão, se a gente pensar, qual dos três temperamentos aqui é o mais correto? Não, nenhum dos três temperamentos, um é mais certo que o outro. São características do DNA do próprio Deus em cada um de nós. E nesse caso aqui a gente tem essa construção. Parece que eram três irmãos que viviam no mesmo contexto de casa, não fala de pais, não fala de outros vínculos, fala apenas desses três irmãos. E que parece-me que era uma casa que Jesus sempre parava, e sobretudo no seu ministério, na parte final do seu ministério, Jesus fez da casa de Marta, Maria e Lázaro um lugar de passagem. Nós pastores, né, sempre tem a casa de alguns irmãos que parece que é a casa que a gente passa com mais frequência, que abre sempre a porta, que quer sempre que o pastor esteja lá. Aquela casa que parece que é uma casa que eles queriam que Jesus sempre estivesse lá. Jesus sempre naquele lugar. Mas naquela casa, irmãos, aconteceu uma tragédia. Doença do irmão, do arrimo da família. Naquela casa aconteceu a tragédia que, além da doença, nós não temos a descrição bíblica de que tipo de doença Lázaro foi acometida, mas foi uma doença mortal, letal, e que, no fim das contas, aquela doença levou Lázaro a uma condição de morte. Lembrando que morte, ela vem como punição de Deus à raça humana. Morte física, separação do corpo da alma. Morte espiritual, separação da alma do indivíduo de Deus. E morte eterna é uma condenação eterna do indivíduo a um distanciamento eterno de Deus. Lázaro, a despeito da amizade com Jesus, a despeito do amor de Jesus para com aquela família, passou pela enfermidade e passou pela questão da morte. E, irmãos, não é nada bom, não é nada fácil quando a gente passa por circunstâncias como essa. Tira o nosso chão. Quando cada um de nós passa por momentos dos quais a nossa vida fica por um fio, nós ficamos sem chão. E, via de regra, eu tenho dito repetidamente que na nossa igreja, que quem passou pela Covid nesses últimos tempos, a despeito de ter sido um grau mais intenso ou menos intenso, sabe que estava passando pelo vale da sombra da morte. E parece que o vale da sombra da morte chegou na casa de Marta e Maria com a morte do irmão. Irmãos, essa história me faz aprender alguns princípios, algumas questões. O texto é muito claro porque ele vai dizer que Jesus tinha um amor para com aquela família. O verso 3 diz assim: está enfermo aquele a quem amas. Está doente aquele a quem ama. O verso de número 5, aí o texto vai dizer que esse amor não era só manifestado para com Lázaro, mas era para com também Marta e Maria. O verso 5 fala: ora, amava Jesus Marta e sua irmã, não tem o nome, mas é Maria. Então, esses três eram pessoas muito amadas pelo Senhor Jesus. E aí vem a pergunta: Jesus, o Emanuel, o Deus conosco, como pode uma tragédia como essa acontecer na vida de alguém que Jesus ama? E se Jesus era Deus, como uma tragédia como essa poderia acontecer na casa de alguém que serve a Deus, que ama o Senhor, que anda
com o Senhor Jesus, que ora, que busca a sua presença, que lê as Escrituras, que serve, que adora a Deus. Como uma tragédia como essa pode acontecer na vida de alguém que ama o Senhor? E, amados, o grande conflito que nós temos como seres humanos é entender um Deus de amor permitindo a dor. O grande conflito que cada um de nós traz é entender como um Deus que ama permite que a gente sofra. Mas se a gente compreende a dimensão, até tenho falado aqui sobre a providência de Deus, o cuidado de Deus, que Deus nunca perdeu o controle de absolutamente nada, nós vamos entender que Deus tem cuidado de tudo. Alguns princípios. O primeiro deles, o amor de Cristo não exclui a dor daquela casa. 3 informações. Lázaro estava enfermo a quem amas, está enfermo aquele a quem amas. 3 informações. O amor de Deus para com você, o amor de Deus para com a dona Zilda não excluiu a dor. Entendeu, irmão? Deus te ama. Mas o amor que Ele tem por você não exclui, não remove, não deleta, não cancela a possibilidade da dor. Segunda coisa. O amor não exclui a realidade da morte. A realidade da morte. 3 informações. Lázaro morreu. Lázaro foi encontrado por Jesus sepultado. E Lázaro já havia 4 dias sepultado. Isso mostra para nós que o amor não exclui a realidade da morte. Deus nos ama, mas não exclui a realidade e a possibilidade da morte. Não está excluído na vida do cristão nenhuma dessas possibilidades, nem a dor, nem a realidade da morte. E Paulo vai falar para nós que o último inimigo a ser vencido é a morte. Parece que não, mas Satanás já foi vencido. Apocalipse capítulo 20, verso 5, fala assim que se ele estiver solto, pouco tempo lhe resta. E ele deve estar dando umas rabanadas por aí, por isso que a gente está vendo o mundo cada vez mais tumultuado, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Até porque ele foi vencido onde? Lá na cruz. Lá na ressurreição de Jesus. O mundo, Jesus nos ensina, o apóstolo João fala que o Senhor Jesus venceu o mundo. Jesus fala, eu venci o mundo. O sistema pecaminoso já foi vencido. Por isso que Deus nos chama, nos tirou do império das trevas e nos coloca no reino do Filho e do seu amor, numa outra dimensão. Eu não preciso viver o mundo, o sistema pecaminoso caído. Mas há uma realidade que ainda temos que enfrentar, que é a realidade da morte, a despeito de sermos cristãos. E a exceção de Deus foi Enoque. Quando criança, aprendi um canto que dizia assim: Enoque andou com Deus, e Deus para si o tomou. Eu também quero andar com Deus tal qual Enoque andou. Porque Enoque foi levado para a presença do Senhor. Elias, levado para a presença do Senhor, carruagem de fogo. Irmãos, a exceção de Deus foi essa. Agora, todos os outros indivíduos, inclusive Moisés, que Deus teve que inclusive ocultar o corpo de Moisés para que o corpo dele não fosse idolatrado, mas todos nós estamos expostos a essa realidade. E nesse caso, Lázaro não estava excluído a essa realidade da morte. Lázaro não era uma das exceções. Ele passou pela realidade da morte. Terceiro, o amor compreende reações antagônicas diante da dor. O amor de Cristo, ele compreende reações antagônicas. O que eu quero dizer de antagônicas? Conflituosas, tensões. Parece que hora a gente compreende, parece que hora a gente tem raiva do que está acontecendo, de sofrimento, de angústia.
Irmãos, nós temos aqui a descrição que nessa dimensão, aqueles que ficaram, ou aquelas que ficaram, Marta e Maria, estão vivendo um antagonismo. Enquanto Marta sai correndo ao encontro de Jesus para dar uma bronca em Jesus, porque o irmão dela tinha morrido, porque ela precisava colocar a culpa em alguém acerca da morte do irmão. Ela precisava, e é natural, muito natural, quando a gente tem alguma situação de jogar nossa culpa em alguém. Isso aconteceu, a tragédia aconteceu porque o causador está em nome, e parece-me que o causador era Jesus. Jesus tinha estrutura para receber qualquer tipo de pressão. Às vezes a gente não tem, não é verdade? Às vezes alguém projeta alguma situação na gente que a gente não tem estrutura, a gente devolve, ou a gente fica com raiva, a gente fica silencioso, mas fica magoado com aquela pessoa. Marta está apressada, vai ao encontro. O antagonismo, enquanto Marta está apressada, a Maria, ela está sentada. Parece que a morte do irmão fez com que o tempo parasse para ela. E o tempo parou e agora ela não tinha reação. Parece que perdeu a capacidade de reflexão, de mobilidade. O que eu faço agora? Eu não tenho mais meu irmão. No antagonismo, Marta fala: Jesus, se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. Ela dando bronca no Filho de Deus. Se o Senhor tivesse aqui, essa tragédia que está acontecendo, que chegou na minha casa, isso não tinha acontecido. O Senhor, onde é que o Senhor estava? Eu fico pensando da dona Marta, chamando Jesus, brincando aqui, chamando Jesus na chincha. Jesus, vem cá. Por que o Senhor não estava aqui? Enquanto Marta fala isso, ela chega para o irmão e fala: ó, o mestre chegou, viu? O mestre chegou. Maria se levanta, como disse, ela estava sentada, se levanta, e Jesus chama Maria em particular. Parou para pensar nisso? Jesus chamou Maria, em particular, o texto diz isso. Chamou para uma conversa em particular com Maria. Nós não temos a descrição do conteúdo dessa conversa, mas você se lembra quando o próprio Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Eu fico pensando que deve ter tido algum tipo de conversa quando Jesus acalmou o coração dessa mulher que ficou paralisada com a realidade da dor e com a realidade da morte do irmão, do arrimo de família. O amor de Cristo, irmãos, compreende esse antagonismo que passamos, que enfrentamos quando temos algum tipo de perda, algum tipo de sofrimento. Porque o nome de Jesus que foi dado em Isaías capítulo 9, o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai do que é eterno, e Ele é o príncipe. E como um príncipe, Ele produz paz. Entendo que Jesus teve algum tipo de conversa assim, porque faz parte da natureza dele acalmar a gente aflita, acalmar a gente confusa, acalmar a gente inquieta, ansiosa. Especialista ele. Portanto, o amor de Cristo não exclui a dor, o amor de Cristo não exclui a realidade da morte, o amor compreende reações antagônicas diante da dor e da morte. Quarto, o amor acolhe emoções confusas. Emoções confusas. Pensa quando tem morte, quando tem sofrimento. Tem aqueles que não dão conta e
ignoram, não querem ter contato com a dor do outro porque não suportam lidar com a dor do outro. Talvez exista algum tipo de fragilidade ou algum gatilho de memória de algum sofrimento que houve e não quer ter contato com aquela dor do outro porque remete à dor interna dele. Mas também aqueles que, se não tem nada que falar, pelo menos ficam juntos. E tinham judeus que ficaram juntos naquele momento. Estavam na casa e de alguma forma tentavam consolar a Maria, enquanto Marta tinha ido atrás de Jesus. Alguns tentavam consolar. E diz o texto que houve um momento que as irmãs saíram para o túmulo. E eles acharam que elas estavam saindo daquele lugar para ir ao túmulo de Jesus para chorar a morte de Lázaro. Mas ela saiu porque foi informada que Jesus, o mestre, está chegando. O mestre está aí. E aí diz o texto, irmãos, que Maria, ela se lança aos pés de Jesus. E quando ela vai se lançar aos pés de Jesus, ela vai usar um argumento muito forte, que a gente pode traduzir esse argumento dela como, às vezes, as nossas maneiras de racionalizar quando tem alguma situação de dor. Parece-me que ela tinha um senso de proteção e de cuidado de Jesus sobre a vida dela e da irmã e do irmão, como aquele protetor, que nada de ruim pudesse vir a acontecer e roubar-lhes a paz, a harmonia, quebrar os sonhos. Parece-me então que ela tinha essa percepção. Por isso o argumento dela é forte. E talvez esse argumento a gente use também. Senhor Deus, eu sou teu servo. Senhor Deus, eu sou tua serva. Senhor Deus, eu amo o Senhor. Senhor, eu tenho feito tudo certinho. O argumento dela foi: Senhor, se o Senhor tivesse aqui. Talvez a gente use outros argumentos para justificar, entre aspas, a nossa perfeição ou a nossa possibilidade de não sermos expostos a níveis de conflitos, de tensões e de perdas. Porque a gente diz: Senhor, eu sou teu servo, Senhor, eu vou à igreja, Senhor, eu dou o dízimo, Senhor, eu faço tudo certinho, Senhor, por que isso está acontecendo? O argumento dela é mais ou menos o que a gente fala: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, a ausência do Senhor é causadora dessa dor que está chegando na minha casa. Maria, irmãos, estava desapercebido de que Jesus, como foi profetizado em Isaías, é o Emanuel. Que Jesus é o Emanuel. O Emanuel significa que ele é Deus conosco. E que, a despeito do esvaziamento da glória na sua humanidade, ele foi capacitado pelo Espírito Santo. Ele era homem, mas ele era Deus. Ele sabia de tudo que estava acontecendo. Mas na cabeça dela, Jesus não sabia de nada. No entanto, nem estava lá. Quinto, o amor de Cristo é empático. Algumas diferenças de palavras. Apatia. Certamente a morte de Lázaro deixou muitos no estado de apatia. Apatia é de desânimo, perda de interesse com a vida, falta de interesse com os acontecimentos que estavam à volta, esvaziamento de emoções, perda do brilho, da importância das coisas, desligamento das coisas, depressão. É bem provável que, por causa da morte de Lázaro, os que estavam envolvidos naquele lugar ficaram no estado de apatia. Talvez alguns tiveram uma preocupação de simpatia, uma preocupação com o outro, sem contudo intervir no fato ocorrido, que quer tenha sido um evento bom ou ruim.
Naquele caso, um evento ruim. Nossa, coitada da Maria, coitada da Marta, perderam o irmão, né? Mas eu sempre brinco que às vezes a gente canta um hino que fala assim: tu no teu cantinho, o resto? Mas você fica no seu canto, eu fico? Eu não quero ter contato com a sua dor. Simpatia. Antipatia. Bem feito. Bem feito. Aquela família achava que era alguma coisa, bem feito. Perderam o irmão, tá vendo? Ah lá, ó. Já ouviu isso aí, irmãos? Já ouviu? Bem feito. Ainda bem, antes ele do que eu. Antipatia. Não quer saber da dor do outro, não quer ter contato e acha bom ainda quando uma dor, uma tragédia acontece. Jesus, irmãos, é aquele que mostra uma empatia profunda com o pecador, com gente sofrida, com gente que sofre, com gente que está doente, com gente que está acamada, com gente que está com depressão, com gente que está angustiada, com gente que perdeu o sentido da vida, com gente que está em algum momento de fragilidade. A empatia de Jesus é revelada, irmãos, quando nós temos uma descrição aqui muito interessante. Jesus foi extremamente empático com a dor daquelas duas irmãs. Algumas atitudes de Jesus nos mostram isso. Perceba, se você puder ir olhar na sua Bíblia, lá no verso de número 33, diz assim, depois da fala de Maria, Jesus, vendo-a chorar. E bem assim, os judeus que acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Jesus é que está vivendo isso. E perguntou: onde o sepultastes? E eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus o quê? Jesus chora. Então disseram os judeus: vede. A comoção de Jesus impacta as pessoas, e a comoção de Jesus faz com... Nossa, Jesus amava essa família mesmo, né? Verso 37, mas alguns objetaram: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse? Alguém lembrando de ações de Jesus, intervenções de Jesus na vida de outras pessoas, mas Jesus não podia ter intervido também nessa vida? 38, Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta e cuja entrada tinha posto uma pedra. Irmão, Jesus mostra que diante da dor do ser humano, ele não fica parado. Ele não olha para a sua dor, meu querido, como não olhou para a dor da dona Zilda e ficou sem fazer nada. Jesus olha para aquele momento, irmãos, ele vê o choro. Apocalipse capítulo 21, que um dia ele enxugará dos nossos olhos, mas ele hoje consegue também ver a nossa dor. Só que o nosso consolo de hoje, amanhã, diante de outras dores, nós vamos precisar de consolo de novo. Mas haverá um dia que nós não precisaremos mais de consolos diários, porque o consolo eterno vai ser manifesto sobre a nossa vida. Um lugar que não haverá mais choro e nem dor. Jesus vê Maria chorar. Jesus se agita. A agitação de Jesus é diferente da nossa, que a gente agita, fica agitado e entra em estado de pecado ou de pensamentos destrutivos, corrosivos, pecaminosos. Mas a agitação de Jesus, irmãos, é o incômodo do que o pecado trouxe para a raça humana. O incômodo de Jesus é por o que o pecado fez com você e fez comigo. Aonde o pecado deixou a gente. E onde o pecado tinha deixado aquela condição de
Marta e Maria sofrendo por conta daquela situação, e Lázaro nessa condição de separação de corpo e alma, de morte. Jesus se agita e se comove. E ele chora. E os teólogos falam que o choro de Jesus não foi simplesmente por Lázaro. O choro de Jesus foi um choro por você. Foi por mim. De onde o pecado nos deixou. E Jesus, então, irmãos, é esse que mostrava que amava, vai em direção de onde está o corpo, vai ao túmulo, manda tirar a pedra, e Jesus faz aquilo que na verdade era próprio do seu dia a dia, do seu costume. Jesus não tinha outro caminho, e Lucas, o médico, registra isso, que a vida de Jesus foi acompanhada por oração, e Jesus chega naquele túmulo e vai fazer a sua prece. E diz o texto que Jesus vai orar, conforme o texto, ele fala assim, verso 41, tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouvistes. Aliás, Pai, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão dos que estavam presentes, para que creiam que tu me enviaste. Ele ora ao Pai. Proatividade, empatia, e colocando aquela situação diante de Deus. Não há empatia maior do que orarmos por pessoas que carecem da intervenção de Deus sobre as suas vidas. Mais do que o nosso dinheiro, mais do que os nossos bens, lembrando de Pedro e João, no coxo, à porta do templo, que pediu cura, que pediu esmola, e Pedro e João falaram: nós não temos nem ouro nem prata, mas o que nós temos nós vamos te dar. O nosso maior bem é Jesus. Levanta em nome de Jesus o Nazareno. Aquele homem levantou. O amor de Cristo, irmãos, foi a oportunidade, sexto, de gerar fé, a fé salvadora no coração dos vizinhos e dos incrédulos. O texto fala no início que aquilo que havia acontecido com Lázaro era fruto de um desígnio de Deus, para que Deus fosse glorificado com aquele momento. E aí eu vou dizer, dona Zilda, também foi assim com a senhora. Para que Deus fosse glorificado. Que as pessoas pudessem ver que o Deus que a senhora serve é um Deus presente, é um Deus cuidadoso, é um Deus zeloso, que a despeito de não excluir a dor, é um Deus que através da dor quer levar-nos cada vez mais a uma fé genuína, como foi cantado aqui: cada vez que a minha fé é provada, o Senhor me dá a oportunidade de experimentar, de ver que o Senhor age, que o Senhor intervém no tempo e na história. Por causa daquela intervenção de Jesus, que diz: Lázaro, vem para fora. E Lázaro veio para fora. E a notícia daquilo chegou a Betânia, Jerusalém, e é interessante, irmãos, que aquela notícia impressionou a vida de muitas pessoas. Lamentações capítulo 3, verso 22 fala assim: as misericórdias do Senhor são a causa, e elas se renovam. Então presta atenção no que eu vou falar. Se você não conhecia o texto, não tem problema, mas eu quero dizer o seguinte: todo dia quando você acorda, abre o olho, Deus está dizendo assim para você: você está tendo uma nova oportunidade para viver. Porque durante a noite Ele poderia ter punido você com uma sentença de morte e de extermínio. Mas as Escrituras falam que nosso Deus é um Deus misericordioso, que essas misericórdias se renovam manhã após manhã. Então, se você está vivo, já é um grande milagre. Imagina quando você está exposto a uma situação de risco de vida, uma situação que põe em xeque a sua existência, e Deus intervém de maneira poderosa. Para mim é um segundo milagre. E que nesse caso, sobre Lázaro, um outro milagre aconteceu.
Lázaro, sai para fora. Você se lembra que um dos argumentos de Marta, verso de número 39, foi: então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Havia uma crença entre os judeus que quando alguém morria, a alma do morto ficava próxima do corpo 3 dias. Havia essa crença que a alma ficava perto do corpo 3 dias, na esperança de que a alma voltasse para onde? O corpo. Portanto, se essa crença estivesse na mente daquelas pessoas que estavam próximas a Marta e Maria, obviamente elas estariam pensando: olha, já são 3 dias, então a alma já está o quê? Totalmente separada. Mas não eram 3 dias, mas agora eram o quê? 4 dias. Isso reiterava ainda mais que era na mente dos judeus, por conta dessa noção religiosa que os judeus tinham, era uma realidade em que eles poderiam falar assim: não, só fica 3, já são 4, então impossível, é irreversível a possibilidade de que a alma de Lázaro volte para o corpo, porque já são 4 dias. E é interessante que isso estava inclusive na mente de Marta, que era irmã de Lázaro e que era amiga de Jesus. A despeito da amizade de Jesus, havia uma distorção do pensamento da dona Marta. Ela estava pensando equivocadamente. Por isso que ela argumenta com Jesus. Eu vou pôr aqui: Marta tinha uma heresia na cabeça. A crença que 3 dias o corpo estava lá e a alma ficava. Alguns poderiam falar assim: nossa, Lázaro era como se fosse uma alma penada. Já ouviu essa expressão? Lázaro era uma alma penada. Mas não, irmãos. Somente Jesus poderia fazer algo novo. E ele já tinha orado ao Pai, e agora o momento é revertido pelos atos soberanos e sobrenaturais de Deus. Jesus intervém, Jesus ora, e Jesus ordena: Lázaro, sai para fora. E o texto diz que Lázaro saiu para fora. E o texto diz que Lázaro é aquele que vem, irmãos. E agora as pessoas dizem: agora precisamos desatar. E Jesus fala: desatai-o, desatai. Irmãos, concluindo, Francis Schaeffer, um pastor reformado, escreveu um livro chamado O Deus que Intervém. Esse Deus que intervém é o Deus da Bíblia, é o Deus do amor, é o Deus da justiça, é o Deus da verdade, é o Deus da misericórdia, é o Deus que ama e que é ofendido pelo pecado humano, mas é o Deus que sempre está lá. E neste caso, para Marta e Maria, e em especial para Lázaro, Jesus era o Deus, o Emanuel, o Deus conosco, que sempre esteve lá. Lázaro, vem para fora. E Lázaro veio para fora. Deus interveio, Deus curou, Deus restaurou, Deus deu nova chance, nova oportunidade para Lázaro. A ação de Deus sobrenatural deu a Lázaro a oportunidade de um tempo maior de vida, juntamente com as suas irmãs, para que pudesse glorificar o Senhor. E irmãos, e é nesse sentido que nós cremos que Deus interveio na vida de Dona Zilda. Não foi por acaso. Foi um propósito santo e glorioso. E a nossa expectativa de que esse Deus continue fazendo grandes sinais, não somente na vida de Dona Zilda, mas na vida de todos nós. Deus enviou Jesus, o Deus conosco, para nos consolar e confortar, estar presente em todos os momentos da nossa vida. Sua intervenção nunca é demorada. Nunca é demorada. Sempre no momento certo, na hora certa e de modo certo. Sua intervenção sempre é manifestada com abundância de bênçãos.
Sua intervenção gera em nós novas oportunidades, novas chances de viver. Sua intervenção deve ser um testemunho para aqueles que nos cercam creiam que Deus existe e que, crendo nele, seremos galardoadores. Ou seja, por graça, Deus nos concede bênçãos materiais e espirituais e uma nova oportunidade de viver. Portanto, tudo que aconteceu na vida de Lázaro foi para que Deus pudesse ser glorificado. Tudo que aconteceu na vida de Dona Zilda foi para que Deus pudesse ser glorificado. E esses atos de Deus nos permitem saber que Ele continua governando, reinando e conduzindo a história de cada um de nós. Amém? Que Deus nos abençoe.